E quero pedir a você que trouxe Bíblia, você que tem Bíblia, abra sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 10 ao 13. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, e os versículos 10 ao 13. Que Deus possa continuar abençoando e falando aos corações, porque muito Deus já nos falou nessa noite, através de cada oportunidade, através dos louvores, mas eu creio que Ele tem mais um pouco para cada um de nós, e que através do grande poder da sua palavra nós possamos sair daqui mais fortalecidos e mais contentes do que entramos neste lugar nessa noite. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do 10. O título dessa palavra fala da gratidão de Paulo para com os filipenses, e diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Nesta palavra nós podemos aprender também um pouco do que Paulo aprendeu. Depois de ter aprendido com Gamaliel, Paulo também, segundo a palavra de Deus, aprendeu aos pés de Jesus, né? Aprendeu a estar humilhado sem se sentir desvalorizado, e nós precisamos aprender através da palavra, aprender como Paulo também aprendeu aqui, através desta palavra poderosa, né? Nós precisamos aprender a ser honrado sem ficar orgulhoso, porque são coisas que acontecem, né, muito no nosso meio, e a palavra é quem nos ensina, é a nossa busca em Jesus Cristo, é a nossa busca, né, no Senhor e na palavra, quem vai nos ensinar, né, a agir conforme a palavra em todas essas situações. A Bíblia diz que Paulo aprendeu a ter abundância sem se vangloriar, que nós possamos aprender também, né, nestes versículos, aprender na palavra tudo aquilo que Paulo aprendeu, né? A Bíblia diz que ele aprendeu a ter escassez sem se queixar. E é muito fácil nós nos queixarmos, nós reclamar, nós murmurar, principalmente em tempos de escassez, quando nós vivemos numa situação dessa. Então, que possamos aprender uma vez mais, né, nesse dia de hoje, pelo poder grandioso da palavra. A Bíblia diz que Paulo aprendeu, mas continuava estudando. E nós precisamos, né, fazer uso da palavra ao nosso favor. A Bíblia nos ensina a conhecer e permanecer, né, no conhecimento. E é assim que precisamos nos comportar, porque é assim que receberemos vitória da parte do Senhor. A Bíblia diz que Paulo aprendeu no Senhor e também aprendeu na palavra. E para a glória de Deus, nós estamos recebendo nesta noite, uma vez mais, a oportunidade de aprender no Senhor, aprender na palavra, e que Deus, através do seu Santo Espírito, possa guardar esta palavra, repreender todo impedimento, todo obstáculo, e que venhamos a sair daqui transformados, transbordantes pelo poder da palavra e pela presença gloriosa de Jesus que há no nosso meio nesta noite. Uma palavra que nos mostra, Igreja do Senhor, que diante de tantas adversidades, tantas dificuldades que nós vivemos nos dias de hoje, nós podemos sempre nos alegrar no Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos ensina
que mesmo que a situação seja adversa, mesmo que a situação seja desagradável, mesmo que a situação seja complicada, Deus ele tem nos dado condição para não nos abater, para não nos entristecer, para não ficarmos abalados, e que nós possamos entender o recado, a palavra de Deus, o que Deus fala para nós nesta noite, porque muitas vezes nós entristecemos sem ter motivos para entristecer, porque como Paulo aprendeu viver bem, viver contente em situações difíceis, nós também podemos aprender com o Senhor, com a palavra, recebendo da parte do Senhor força, nós vamos ter um comportamento que vai nos alegrar em situações difíceis, em situações adversas, porque muitas vezes quando a situação é contrária, quando a situação é adversa, nós deixamos o nosso contentamento de lado, a nossa alegria fica de lado, e aí então entra a murmuração, entra a reclamação, entra a tristeza, entra a dor, muitas vezes solidão, muitas vezes depressão, mas a palavra nos ensina que independente da situação, independente da crise, da escassez, da falta, nós precisamos estar contentes no Senhor, porque Ele nos fez contente todos os dias, Ele quer nos ver contente. O Senhor não quer nos ver triste, não quer nos ver perecer, não quer nos ver chorar. O Senhor quer que tenha em nós contentamento, e é isso que Ele tem nos dado todos os dias. Está perdendo a alegria, não tem mais contentamento, vai para a palavra. O segredo, a cura, aquilo que você necessita está em Jesus Cristo de Nazaré. A saída é Jesus Cristo. Então, está numa situação adversa, busca na palavra, dobra o seu joelho, chama Jesus para pertinho de você, esteja pertinho de Jesus, que aquela tristeza vai embora e a alegria vai chegar na tua vida. Uma coisa é certa, meus irmãos, uma coisa é certa, igreja do Senhor, uma coisa é certa, você que nos assiste através do canal, receba essa palavra na tua casa, no teu coração, guarde esta palavra. Nós sabemos que quando Jesus Cristo de Nazaré, Ele entra no negócio, se você está contente, muito mais contente você vai ficar. Se Jesus entrar na tua causa, se você estiver triste, você vai ficar muito contente, porque Jesus traz alegria, Jesus traz contentamento, e que nós possamos entender que Jesus, Ele quer entrar neste negócio, Ele quer entrar nesta causa, Ele quer estar nas nossas vidas, Ele quer estar junto de nós. Quando Jesus Cristo de Nazaré entra no negócio, você sai de uma situação, de um estado de abatido, de um estado de abalado, um estado de angustiado, de tristeza, de descontente, e transborda de alegria, porque Deus tem esse poder transformador. Jesus Cristo de Nazaré permanece fazendo esta obra no nosso meio, e que nós possamos aprender com a palavra, que nós possamos estar contente em qualquer que seja a situação. Talvez alguns vão olhar para nós e não vão entender, mas como é que ele consegue estar contente numa batalha dessa, numa guerra dessa, numa situação dessa? É porque Jesus Cristo de Nazaré vive em nós. Nós não vivemos, mas Jesus vive em nós, e onde tem Jesus Cristo de Nazaré, algo de bom acontece, o melhor acontece. Nós ficamos contentes porque Ele é quem nos traz esta alegria. Jesus tem o poder de transformar o choro em alegria. Jesus, Ele tem cuidado muito bem de cada um de nós, para que nós possamos viver contentes. Nós é que muitas vezes não estamos sensíveis, à situação, não estamos sensíveis à presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós muitas vezes não estamos sensíveis para entender que Jesus Cristo de Nazaré está lado a lado conosco, caminhando juntinho conosco, e por isso muitas vezes nós deixamos a tristeza entrar, a angústia entrar, a aflição entrar, mas a partir desta noite, a partir desta palavra, a partir das versículos que você lê na palavra de Deus, entenda uma coisa: você foi feito para viver alegre, contente, mesmo diante das grandes tribulações. Você pode sorrir, pode se alegrar, transbordar de alegria, porque Cristo está em você. O Senhor tem cuidado muito bem de nós. É muito comum a gente pedir algo para um irmão, para um amigo, para um familiar, e quando nós somos atendidos, quando nós pedimos alguma coisa, seja em que área for, nós nos alegramos, nós ficamos contentes porque recebemos aquilo que pedimos.
Mas quando também nós pedimos algo, uma ajuda, um apoio, um auxílio, e não recebemos aquilo que almejamos, aquilo que pedimos, aquilo que necessitamos, por diversas vezes nós entristecemos, há um descontentamento, muitas vezes nós até confrontamos com aquele que não nos ajudou em alguma situação. Não é isso que Deus quer de nós. Nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos aprender através de Jesus, nós precisamos de aprender com a palavra, que em muitas situações nós vamos receber um não. Quantos personagens grandes da Bíblia, que nós formos comparar com eles são muito melhores que nós, por grandes feitos, grandes coisas que fizeram, foram chamados pelo Senhor, obedeceram o seu chamado em tempo oportuno, e muitas vezes receberam não do Senhor. E nós precisamos entender que nós recebemos não do Senhor, recebemos não da pessoa, e não é motivo para que nós venhamos a ficar descontentes. Nós precisamos entender que Deus sabe a hora de todas as coisas. Talvez em algum momento o não chegou, é porque não é o momento apropriado para nós recebermos aquilo que pedimos. E que nós possamos entender, porque muitas vezes quando não chega, nós entristecemos, nós reclamamos, nós murmuramos. Quantas vezes nós até confrontamos com as pessoas porque alguém disse não para nós, e nós precisamos entender que isso não é motivo para descontentamento. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos chateados, descontentes com alguma situação, o inimigo ele vai bater palmas de pé, Deus vai entristecer, porque muitas vezes nós saímos até mesmo da presença do Senhor, talvez não por muitos dias, por semana, mas em alguns momentos, porque nós queríamos alguma coisa e não recebemos. Nós precisamos entender que há algum tempo que nós estamos reclamando de algumas coisas, tem pessoas que estão muito pior do que nós, necessitando de muito mais do que nós, em muito mais áreas do que nós, e estão contentes, glorificando o nome do Senhor, adorando a Deus, louvando ao Senhor com alegria. E nós precisamos pegar esses exemplos para as nossas vidas, porque é isso que vai alegrar o coração do Senhor. Nós precisamos estar preparados para receber o não quando recebemos, e muitas vezes não conseguimos. Nós precisamos, igreja do Senhor, estar preparados para a ação, porque nós, quando levantamos, nós vamos começar o dia ali, nós vamos ter algumas ações, atitudes durante o dia, nós vamos agir de alguma forma, e na maioria das vezes nós nos preparamos para a ação, para agir, e não nos preparamos quase nunca para a reação, e as nossas ações vai acontecer reações, e nós precisamos entender que muitas vezes as reações através das nossas ações não será aquilo que nós esperávamos, não será da maneira que nós planejamos, projetamos. Muitas reações vão vir de confronto a nós, e isso não é para tirar a nossa tristeza, isso é para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, que nós possamos entender que todas as ações que nós fizermos vai ter uma reação, e algumas vezes, em algumas oportunidades, não vamos nos agradar, mas que possamos permanecer contentes em todas elas. E muitas vezes, quando as pessoas reagem de uma forma contrária à qual nós esperamos, porque nós não nos preparamos para diversas reações, nós agimos e já esperamos uma certa reação. Quando essa reação vem de forma diferente, nós entristecemos, há uma insatisfação, e nós muitas vezes fazemos coisas erradas, tomamos atitudes erradas, reagimos novamente de forma errada, porque aquela reação que veio de alguém para nós não gostamos, e nós precisamos estar preparados, porque é assim que vamos viver contentes, é assim que vamos viver em comunhão, alegres uns com os outros. E nós precisamos entender uma coisa: quando essas reações vêm, não da maneira que nós esperamos, nós precisamos olhar mais para a palavra. Nós precisamos entender que nós colhemos o que nós plantamos. Talvez naquele primeiro momento a reação não é a que você esperava, mas em algum momento aquilo que você está plantando, se é algo bom, se é algo para edificação, se é algo para a glória de Deus, em algum momento a colheita será boa. A ação
a respeito daquela, a reação a respeito daquela ação que você está fazendo ali, da sua atitude, das suas palavras, em algum momento ela vai chegar de maneira boa, de maneira certa, de maneira correta, especial, gloriosa, de maneira que nós vamos perceber que é o Senhor, né, nos entregando a nossa colheita através do plantio que nós fizemos outrora, e nós precisamos entender de maneira certa. Por isso que nós precisamos de olhar para a palavra, porque quando nós entendemos através da palavra que nós colhemos o que nós plantamos, isso vai nos impulsionar a fazer as coisas corretas, as coisas certinhas, as coisas de acordo com a palavra, coisas que vão agradar a Deus. E quando assim nós agimos, nós receberemos reações. Não é porque alguém que eu ajudei não me ajudou, não quer dizer que eu não serei ajudado, porque se eu plantei algo de bom na vida de alguém, se eu ajudei alguém, em algum eu vou precisar de uma ajuda, seja de alguém aqui na terra, ou o próprio Deus vai me ajudar conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Mas o plantio, ele não é necessário, mas quando você planta, a colheita vai chegar, e não há nada mais certo do que colher o que você plantou. Você não vai plantar arroz e colher feijão, você vai plantar o que você plantou. Se você tem plantado coisas boas, se você tem plantado alegria por aí, se você tem plantado oração na tua vida, na vida do teu irmão, em algum momento a oração vai chegar do trono da graça na tua casa, na tua parentela, na tua vida, e você será vencedor. Você vai estar contente por causa de tudo isso. Interessante que muitas vezes, apesar da palavra nos ensinar, a Bíblia nos ensina a retribuir o mal com o bem. É a Bíblia quem nos ensina. Mas muitas vezes nós queremos fazer exatamente o contrário. Nós queremos retribuir o mal com o mal, ou seja, pagar com a mesma moeda. Para vivermos bem, para vivermos contentes, nós precisamos buscar mais na palavra, nós precisamos aprender com Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos aprender com Jesus, porque, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos aprender com Jesus. Quantas vezes nós somos infiéis? Jesus deixa de ser fiel por causa da nossa infidelidade. Que dia que Deus deixou de ser fiel por causa da infidelidade do povo? Então nós precisamos entender uma coisa: nós precisamos permanecer fiéis, independente da infidelidade de um irmão, independente de um irmão que você ajudou ou não te ajudar. Permaneça fiel, permaneça ajudando, permaneça alegre. Talvez alguém está triste, talvez alguém está num momento de dor, de sofrimento, chorando. Não quer dizer que você tem que estar dessa forma. Você pode até se comover, ajudar em oração, tentar tirá-lo daquela situação, mas não é porque o outro está triste que você vai ficar triste também. Deus te quer ver você contente. Então busque na palavra contentamento, busque no Senhor a alegria que Ele tem te dado a cada dia. Nós temos uma facilidade tão grande, eu não vou dizer que é todo mundo, mas quase todos tem uma facilidade tão grande de sair, de mudar de um estado de contente, um estado alegre, para um estado de chateado, de raiva, de rancor, de tristeza, de descontentamento, e nós precisamos ter cuidado com isso. Basta algo dar errado, basta alguns dos nossos planos, aquilo que nós projetamos durante o dia a dia dar errado, não acontecer como nós projetamos e planejamos, que nós desagradamos, nós reclamamos, nós murmuramos, nós ficamos descontentes. E quantas vezes nós confrontamos com pessoas por causa de algum descontentamento, por causa de alguma tristeza. Nós precisamos entender uma coisa: aprender com a palavra como essa, aprender o que o apóstolo Paulo aprendeu. É na pobreza, seja contente; é na riqueza, seja contente. A despensa está cheia, seja uma pessoa contente. A despensa esvaziou, a geladeira não tem nada, só tem água. Seja uma pessoa contente em qualquer situação. A saúde está em perfeito estado, seja contente. Está no leito, seja contente também. A enfermidade chegou, te alcançou, o inferno lançou uma enfermidade
essa enfermidade não será para a morte, mas permaneça contente que o nome de Deus será glorificado através da tua cura, através da tua vida. Permaneça contente em qualquer situação. Aprenda com o apóstolo Paulo, seja no leito da enfermidade, na dor, na escassez. Fique contente, porque é isso que a palavra tem nos ensinado, né? Em qualquer situação, Jesus Cristo continua reinando, Ele não deixou de reinar. E nós bem sabemos que onde tem presença de Jesus Cristo de Nazaré, há paz, há amor, há alegria, há descanso, há todas as coisas boas que nós podemos receber. Onde tem presença de Jesus, algo diferente acontece. Onde tem presença de Jesus, a claridade chegou, a escuridão tem que ir embora. Onde tem presença de Jesus, o que tem que reinar é a paz, o que tem que reinar é o amor. Onde tem presença de Jesus, o extraordinário acontece. Onde tem presença de Jesus, a tristeza tem que bater em retirada, e o que tem que reinar é a alegria nos nossos corações. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eu creio que eles podem ter ficado, eu creio que eles não devem ter ficado satisfeitos em ter ido para a prisão. Eles não devem ter ficado contentes em ir para a prisão e ficar na prisão. Mas eu tenho certeza de uma coisa: a prisão não tirou a alegria, não tirou o contentamento de Paulo e Silas. Mesmo estando na prisão, eles permaneceram contentes com Jesus e louvaram ao Senhor na prisão. Nós precisamos entender, não é o lugar onde nós estivermos, não é a situação onde nós estamos que vai fazer a nossa alegria, o nosso contentamento ou a nossa tristeza. O que vai fazer a gente permanecer alegres, contentes, é a presença do Senhor nas nossas vidas de maneira forte, e isso nós temos acesso, isso Ele tem nos dado. Ele quer estar conosco, e nós precisamos, fazer aquilo que foi falado aqui nessa noite, estar pertinho dEle. Quanto mais perto, maior Ele é na nossa vida. Quanto mais perto, mais próximo, maior o poder dEle sobre as nossas vidas. O ladrão na cruz, ele agiu de forma correta. Apesar de ter chegado ali na cruz porque tinha feito coisa errada, mas no momento que ele recebeu a oportunidade, ele agiu, ele praticou uma ação. Qual foi a ação dele? Uma ação muito correta. Ele reconheceu, ele se arrependeu, e através da sua ação correta, aquele que estava perdido, recebeu uma reação de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré lhe salvou naquele momento. Eu creio quando Jesus disse assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Houve alegria, houve contentamento no Senhor, porque é isso que Jesus Cristo tem nos proporcionado e promovido no nosso meio. Em situação difícil, em situação adversa, Ele tem poder para mudar a situação e nos tornar contentes nele, no nome de Jesus. Nós precisamos nos esforçar para ter a presença de Jesus nas nossas vidas todos os momentos. Porque uma brechinha que tem, um momento que nós, não vou nem dizer saímos da presença, mas nos afastamos um pouquinho, que ele fica mais distante um pouquinho, como foi falado da ilustração do avião aqui. Satanás entende que tem poder para fazer bagunça. Ele não tem poder para mexer nas nossas vidas, tirar a nossa alegria, o nosso contentamento sem a presença de Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos entender que todos os dias, em todos os momentos, nós temos liberdade para atrair a presença de Jesus para as nossas vidas, para chamar a presença do Espírito Santo para dentro de nós, para caminhar lado a lado com Jesus. E é isso que nós precisamos fazer, porque nos momentos difíceis nós teremos contentamento. Eu fico muito, o presbítero Neucivaldo até citou algo aqui nessa noite, que eu tinha feito aqui algumas anotações. Eu fico muito contente quando a igreja está cheia
diferente desse dia de hoje. Fico muito contente quando a igreja está cheia, porque o pastor quer ver seus membros, crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres, obreiros, líderes de departamento, todo mundo na igreja recebendo uma palavra, recebendo força da parte do Senhor. O pastor da igreja, o dirigente da igreja, não somente ele, mas os obreiros, quer ver o povo na igreja. E isso me deixa muito contente quando eu vejo a igreja cheia. Mas eu aprendi uma coisa: eu preciso a cada dia, a cada culto, pedir a Deus que mantenha essa alegria dentro de mim, que mantenha esse contentamento dentro de mim quando a igreja está vazia também, como no dia de hoje, porque nós bem sabemos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele habita neste lugar quando tem poucas pessoas também. Nós não podemos nos limitar de ter um contentamento somente quando a igreja está cheia. Nós não podemos nos limitar de nos alegrar no Senhor quando tem um número menor de pessoas, porque no meio de nós, no meio do número menor de pessoas, habita a presença de Deus, e ela é gloriosa nas nossas vidas, e isso é motivo suficiente para nos alegrarmos no Senhor. Glória a Deus. Talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez os que estão aqui, eu não sei, talvez você que vai nos assistir através do canal, desempregado, problemas na vida financeira, problemas na vida familiar, problemas na vida conjugal, muitas vezes sendo humilhado, muitas vezes sendo maltratado, às vezes sendo desprezado. Então receba uma palavra como essa na tua vida, no teu coração. Fale desta palavra, porque não somente você, mas aqueles que receber também no coração, estejam de repente passando por um momento desse, um momento difícil como esse, não sejam de outra forma alimentados por amargura, alimentados por tristeza, através de uma palavra como essa, que vai estar no seu coração e que você vai estar levando adiante, por mais difícil que seja a situação que alguém esteja vivendo. Quando ele receber uma palavra como essa, vai haver alegria mesmo na dificuldade, vai haver contentamento mesmo na tribulação, vai haver alegria na escassez. Eu não sei qual a situação que cada um se encontra, o que importa é que Deus, através da palavra, está nos mostrando que nós podemos estar contentes em situações difíceis. É isso que Ele tem preparado para cada um de nós. Nós precisamos entender que através da palavra, que num momento difícil nós não vamos deixar entrar no nosso coração, na nossa mente, pensamentos de derrota, de tristeza, mas que através do Senhor, que através da palavra, que através de Jesus Cristo de Nazaré, nós possamos ter contentamento no nosso dia a dia, na nossa vida e na nossa caminhada. Que a sua fé e o seu sincero esforço para viver de acordo com os princípios de Deus lhe concedam muita paz, descanso, alegria, e que tenham dias de contentamento no Senhor. A Bíblia nos ensina em tudo dar graça, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para conosco. Então que possamos dar graça mesmo diante das tribulações. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos ensina que podemos estar contentes com o que temos. Às vezes nós achamos que nos falta algo, que precisamos de mais um pouco, mas com a palavra como essa nós podemos entender que devemos estar contentes com o que temos, porque sabemos muito bem que Deus sabe de tudo que nós necessitamos, e o que Ele tem nos dado todos os dias é o suficiente, é o bastante, porque Deus não falha, Deus não erra, Deus é perfeito, Ele sabe o que nós necessitamos, Ele tem nos entregado o suficiente, o bastante a cada dia, para vivermos contentes no Senhor. Já vamos encerrar nessa noite. Às vezes, igreja do Senhor, na obra do Senhor, e muitas vezes também na nossa vida secular, nós perdemos pessoas que estão lado a lado conosco, pessoas que nos ajudam, nos apoiam, e pessoas que nos traz alegria de uma certa forma, e nós perdemos por diversos motivos. Alguns Deus entende que chega o momento de recolher e recolhe. Alguns se mudam de cidade e ficam mais distantes um pouco de nós. Outros vão congregar em outras igrejas. Outros, quando é no nosso trabalho, mudam de trabalho, vão trabalhar em outro lugar. Então, no nosso dia a dia, na congregação, na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós andamos, muitas vezes nós perdemos pessoas
pessoas que nos apoiam, mas nós precisamos entender que o contentamento ele vem do Senhor e não das pessoas. Isso pode num primeiro momento nos entristecer, nos deixar um pouquinho abatido, mas nós precisamos no Senhor estar contente a cada momento. E quando isso acontece, na maioria das vezes nós entristecemos. Não podemos ficar tristes por causa dessas situações, porque Deus tem o controle. Ele sabe o momento de colocar alguém próximo de você, Ele sabe o momento de tirar alguém que está próximo de você, porque Ele age e trabalha com perfeição no nosso meio. O Senhor, Ele de alguma maneira, Ele usa os que ficam, ou envia alguém para o lugar daqueles, vamos dizer assim, para nos ajudar, nos apoiar, e nós precisamos nos alegrar. Eu quero testemunhar da minha parte aqui na obra do Senhor. Quantas pessoas já saíram por diversos motivos, pessoas que a gente não queria perder, queria permanecer junto, mas Deus sabe a caminhada, a trajetória e a direção que Ele vai dar a cada um, e nós já perdemos algumas pessoas aqui, mas aqueles que ficam, eu sou grato àqueles que ficam. Você que está aqui hoje, você que está conosco nessa caminhada, nos ajudando, nos apoiando, trabalhando conosco na obra de Deus, muito obrigado por tudo. Deus te abençoe grandemente, vocês que estão aqui, porque vocês que ficam nos mostram que a parceria continua, o companheirismo ele continua, a amizade continua, o amor sincero ele continua. Isso traz alegria para os nossos corações, isso nos traz contentamento. Então o motivo que a gente tinha para entristecer, nós precisamos enxergar que Deus está nos dando motivo muito maior para nos alegrar e viver contente, porque se saiu um, ficou 10, então que nós possamos nos alegrar no Senhor, porque sempre vai permanecer a glória de Deus no nosso meio, sempre vai permanecer a vontade de Deus, e que nós possamos nos alegrar no Senhor a cada dia. Então Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Eu sou grato a cada um dos irmãos que tem me ajudado e tem proporcionado momentos de alegria através de Cristo Jesus na minha vida. A alegria que vem do Senhor através dos irmãos é uma alegria muito grande, é um contentamento muito grande. Então Deus abençoe grandemente e que vocês permaneçam, com a permissão do Senhor, sendo canal de bênção na minha vida, que essa parceria continue até os dias que Deus quiser, que esse amor sincero não se acabe de maneira nenhuma, que seja um amor verdadeiro e que continue, para que juntos nós possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor, para que juntos nós possamos permanecer alegres no Senhor. Muito obrigado a cada um dos irmãos que tem me feito durante vários anos uma pessoa contente. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um, no nome de Jesus. Essa é a palavra. Se põe de pé, vamos orar e agradecer pela palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, meu Deus, por este momento tremendo que nos trouxe alegria, nos trouxe contentamento mais uma vez. Eu creio que muitos podem ter chegado até aqui com alguma tristeza no coração, abatidos, angustiados, aflitos com alguma situação. Mas quando nós, meu Deus, falamos da Tua palavra, quando nós louvamos o Seu santo nome, há contentamento, há alegria, a tristeza ela tem que bater em retirada, o choro ele é cessado e a alegria toma conta dos nossos corações. Obrigado por ter realizado esta grande obra aqui no nosso meio nesta noite. Obrigado pela vida de cada um que veio. Obrigado por ter alcançado os corações que aqui estão, tirado, meu Deus, a angústia, tirado algum tipo de sofrimento, tirado aqui neste lugar algum tipo de dor, algo que poderia, meu Deus, trazer, meu Deus, tristeza ao teu povo. O Senhor, através do teu grande poder, mudou a história nesta noite. Obrigado pela vida de cada um, que nós possamos permanecer buscando conhecimento na tua palavra, que nós possamos, através do teu Filho amado, meu Deus, através da tua palavra, estar contente independente da situação, estarmos alegres e entender que o Senhor nunca perde o